Salve telanautas! A franquia Star Trek completa 56 aninhos e eu, Heitor Teixeira, tô aqui para bater um papo recapitulando com vocês Lower Decks, onde eu vou abordar os eventos do episódio Mineirando a Mina Mental ou Mining the Mind's Mine. Esse foi um episódio que tratou do assunto autoimagem, de como nós percebemos os outros, de como somos percebidos por eles e até como nós achamos que devemos ser percebidos por qualquer um. Orgulho, egoísmo, expectativas e fachadas se tornam então os elementos que compõem a historinha da vez, que certamente traz um gostinho a mais para os psicólogos de plantão, capazes de degustar as nuances espalhadas, junto com os já costumeiros elementos de saudosismo, referências e easter eggs. Aqui todos têm uma reputação e, curiosamente, também a própria nave classe Califórnia Cerritos. Além de acrescentar detalhes às biografias dos personagens, o enredo também reforça a ideia de que não existe trabalho pequeno na frota estelar. Eles são todos parte de uma grande engrenagem e todas as peças são importantes. Quem já passou por uma daquelas situações em que após algum tempo de amizade com alguém, recebe uma confissão sincera do tipo: quando eu te conheci, achei que você era metido, vai sacar bem o que rola dessa vez. Mais um episódio leve e fácil de consumir. Será que essa temporada irá evitar os tons mais duros e sombrios que nós já vimos eles serem capazes de alcançar? Deixem seus likes, inscrevam-se e ativem as notificações. Esse conteúdo é feito para vocês. Daqui pra frente, a análise segue com spoilers, então estejam avisados. O episódio abre com o rochoso planeta Genghis 4, com um cientista da Federação escaneando um globo verde e brilhante com seu tricorder, quando do nada brota a sua professora de geologia da 7ª série, por quem ele claramente tinha um crush juvenil na época. Quem nunca? Talvez eu, que só tinha professora com cara de senhorinha. A mulher aparece toda solícita, em um comportamento que só sendo muito virgão mesmo pra não achar estranho. Manja aquele papo de que quando a esmola é muita, pois é. Encantadão, ele se aproxima e eles se tocam, o que acaba transformando o bobão em pedra, enquanto uma criatura desconhecida acompanha contente a situação. Algum tempo se passa e a Cerritos está em órbita. A capitã Carol Freeman grava o diário onde explica que se acreditava que o planeta era desabitado antes que o Scrubble começasse a transformar os cientistas da Federação em estátuas. O capitão Murakami da USS Hood intermediou uma paz provisória. Agora, a Cerritos e outra nave classe Califórnia, a USS Carlsbad, ficam encarregadas de limpar a bagunça. Uma curiosidade, a Carlsbad tem uma faixa azul que demonstra o seu foco na área de ciência, enquanto a Cerritos tem uma faixa amarela indicando que normalmente é enviada para missões com ênfase em engenharia. Na sala de prontidão da Cerritos, o primeiro oficial, comandante Jack Hanson, tá reclamando dos cientistas do posto avançado. A Alferes Mariner ouve aquilo de saco cheio. Já o baba-ovo, tenente-comandante Steven Stevens, parece empolgado. Hanson comenta os parâmetros da missão. A Cerritos deverá remover os globos verdes brilhantes lá de baixo. Ele explica que esses objetos leem seus pensamentos e dão vida às suas fantasias, transformando você em pedra depois. Além disso, Hanson insiste que a equipe visitante da Cerritos causa uma boa impressão na equipe da Carlsbad. Aparentemente, nesse nível de naves de serviço, rola a tal rádio peão, com uma rede de fofocas e ninguém quer ficar feio na foto. No corredor, os Alferes Mariner, Boimler e o Rutherford encontram com a Tandy e a convidam para fazer parte do grupo de descida, mas ela explica que está começando um treinamento para oficial de ciência sênior. Coisa chique. Ela entra no bar da Cerritos e é cumprimentada pelo conselheiro com cara de pássaro, Miglimo, que revela que foi designado como seu mentor. No planeta, a equipe da Cerritos chega e é imediatamente recebida pela Alferes Kearns, que comenta que a galera da Carlsbad vai trabalhar por lá também. O Stevens ordena que a equipe da Carlsbad desmonte e realoque o equipamento do posto avançado, enquanto a equipe da Cerritos deverá coletar e guardar as rochas indutoras de fantasia. O Boimler pergunta o que eles devem fazer no caso de suas fantasias aparecerem e o Steven diz pra eles que simplesmente devem ignorá-las até que desapareçam. Sei. Quais as chances disso dar caquinha? A Mariner, em uma tentativa honesta de ser simpática e cordial, apresenta a equipe da Cerritos para a turma da Carlsbad. E é aí que começa o joguinho de reputações do episódio. No papo, logo de cara, a interação já parece fadada à hostilidade, mas seria ela gratuita? A equipe da Carlsbad diz que ouviu como eles fazem as coisas na Cerritos e que eles não estão ali para brincar.
essa doeu. O Rutherford percebe que eles estão agindo como se a Cerritos fosse uma piada e se mostra curioso sobre a fama da nave, tipo, o que andam dizendo sobre nós pelas costas. No bar, o Miglimo admite que nunca treinou um oficial de ciências e que nem sabia que eles faziam isso, então eles vão aprender juntos. Ela evidentemente fica desapontada. Olha aí o episódio trabalhando o lance da expectativa em relação ao outro. No entanto, Miglimo diz que o treinamento é sobre aprender a ser a voz da ciência, de acordo com o manual, e designa a Tendi para trabalhar com a Capitã Freeman. Tem uma situação rolando e essa pode ser uma oportunidade. Mesmo com o cara de passarinho parecendo meio perdidão, ele não parece estar errado. Afinal, mar calmo não faz bom marinheiro. O Rutherford é tentado por uma visão de Leah Brahms, com participação da atriz Susan Gibney. Brahms é a designer de naves da classe Galaxy, que apareceu em vários episódios da nova geração e era crush do LaForge. A Mariner tá intrigada com a reputação que eles têm com os alferes da Carlsbad e afirma que as naves da classe Cali são praticamente iguais. Curiosidade, a classe Califórnia tem naves com nomes de cidades da Califórnia. O Rutherford e o Boimler contabilizam uma longa lista de travessuras notáveis realizadas pela Cerritos. E a Mariner quer dar um jeito de que o seu grupo fique na frente. Mas os alferes da Carlsbad não vão dar moleza, o jeito é se esforçar. O Rutherford continua a ser tentado pela doutora Brahms, enquanto a Mariner e o Boimler riem, mas são submetidos às suas próprias fantasias. A parte constrangedora disso é que passar por uma situação dessas na frente dos outros é meio como abandonar o PC com uma aba anônima aberta. O Boimler vê um almirante da Frota Estelar. A Mariner é tentada por uma visão de biquíni da andoriana Jen, que aparentemente gosta muito de rótulos. A Mariner não é nem homo, nem hétero, ela é apenas sexual. Na Cerritos, a Tendi entra na sala de reuniões. A Capitã Freeman se aproxima do Capitão Meyer, mas há um claro conflito geracional entre eles. O que, como eu disse no começo do vídeo, tem a ver com a autoimagem. Um não quer ser visto como inexperiente e a outra não quer ser vista como velha. O chefe de segurança bajoriano Shax entra com um cientista do posto avançado e um Scrubble nativo do planeta. Eles estão discutindo um com o outro quando a Freeman chama a sua atenção e diz que eles têm os acordos do tratado em mãos. O Scrubble então oferece uma estátua de pedra como forma de agradecimento. Logo, Meyer e Freeman é quem estão discutindo entre si sobre quem ficará com o presente de pedra. Ambos enfatizam fortemente a idade do outro. É aquele tipo de disputa sem sentido para que um dos dois se autoafirme como sendo o mais cortês, ainda que tenha que ser rude para isso, ou seja, coisa de ego. Enquanto isso, a galera ignora as suas fantasias enquanto vão coletando os globos. A Mariner é competitiva com a turma da Carlsbad, mas o Stevens pede mais cuidado com as esferas geradoras de fantasia, que não devem ser tratadas como bolas de basquete. No entanto, a manipuladora da Mariner enfatiza que eles querem deixar o comandante Handsome com boa reputação perante a equipe da Carlsbad. E esse é o gatilho do puxa-saco. Incitado por insultos imaginários ao seu querido Handsome, o Stevens derruba o tonel de globos. Muitos quebram, liberando um gás verde, e o Stevens comenta, esperançoso, que isso apenas criará uma fantasia realmente grande. Tô ligado, sabe a caca? Pois é. Os subalternos rapidamente supõem que as esferas quebradas não estão lendo as suas fantasias, mas sim os seus pesadelos. E logo eles estão sendo perseguidos por uma variedade de tormentos. Estes incluem cobras Borg, palhaços Klingons com batlets no lugar de braços e uma uva-passa gigante monstruosa com direito a tentáculos. A Jen de biquíni é atacada por uma lobisomem vestida com o uniforme da Frota Estelar, que na verdade é uma versão da Jen, que é obcecada por compromisso. Isso sim é um pesadelo para Mariner. Os tormentos perseguem o pessoal, encurralando eles em uma caverna. Um desmoronamento intencional sela a entrada, mas as comunicações estão bloqueadas. A Mariner aceita a responsabilidade por ter forçado a barra e o Boimler admite que ficou claro que a Cerritos tem uma má reputação e que eles queriam impressionar a equipe da Carlsbad. E por falar em admissões, a mocinha Kearns é quem admite que eles estavam trabalhando de forma acelerada porque eram eles que queriam impressionar a equipe da Cerritos. A tripulação da Carlsbad revela que as outras naves da classe Califórnia realmente acham que a Cerritos é muito legal e descolada. Ora, quem imaginaria isso?
Na sala de negociação, o Meyer e a Freeman ainda estão discutindo sobre a droga da pedra que foi entregue como presente. A capitão ordena que a Tandy escaneie e lhe diga que aquela é apenas uma pedra. Putz, que mico. Bem na cara do alienígena que deixou claro que aquele presente era algo super representativo pro seu povo. Mas a Tandy descobre que tem uma composição molecular anômala. Irritada, a capitão nem liga para esse comentário e os dois capitães continuam a discutir. Na caverna, a Kearns explica que todos admiram a Cerritos e eles só queriam impressionar, já que a veem como a Enterprise das naves de suporte. Eles são interrompidos pela cobra Borg do pesadelo do Rutherford. Ela tosse e cospe uma bola de basquete, e eles a repelem com seus phasers, mas acabam se questionando o porquê da bola de basquete, que não tem relação com as fantasias ou pesadelos do Rutherford. No entanto, o Rutherford ouviu o Stevens mencionando basquete mais cedo. A Kearns se pergunta porque as pedras acessariam essa parte do cérebro. O Boimler observa que há outros elementos inexplicáveis nos pesadelos lá fora. A Mariner percebe que a Jen Lobisomem está usando o tipo de chapéu que ela ouviu outro membro da tripulação falar uns dias antes. Os globos estão sondando mais do que eles pensavam, então eles usam tricorders para rastrear o sinal vindo mais de dentro da caverna. Na enfermaria da Cerritos, a Tandy pede conselhos à doutora T'Ana, que a incentiva dizendo que às vezes ela vai precisar bagunçar as coisas para poder consertá-las. Ela terá que arriscar estragar tudo para alcançar seu objetivo de ser uma grande oficial de ponte. Star Trek tem isso de curioso, os conselheiros nem sempre são os que dão os melhores conselhos. Na caverna, eles encontram uma porta. Atrás dela está o receptor das pedras da fantasia. Eles descobrem que os globos estão escaneando todos os cantos dos seus cérebros. Tudo, desde detalhes da vida pessoal até senhas e informações confidenciais da frota estelar, está sendo coletado. Além disso, o equipamento usado é todo de tecnologia da Federação. Os próprios cientistas do posto avançado devem tê-lo instalado. Então eles concluem que os cientistas devem estar trabalhando com os Skrulls em algum tipo de parceria, mas como a caverna bloqueia as comunicações, eles vão ter que lutar para sair e poderem informar suas naves sobre essa conspiração. Na sala de conferências, os dois capitães idiotas continuam discutindo sobre a maldita pedra. Hanson ordena a Shax a repartir o objeto com um phaser. Mané. O Scrubble protesta que aquele é um presente sagrado e diz que não assinará o tratado a menos que alguém o aceite. É quando a Mariner e a Kearns entram e tentam explicar o que descobriram, mas com todo mundo gritando, ninguém lhes dá ouvidos. Então a Tandy pega a pedra e a quebra, silenciando a sala. Menina porreta. A Freeman pergunta se ela perdeu a cabeça e a Oriana aponta para a tecnologia da Federação dentro da pedra. A leitura anômala era uma fonte de energia interna. A Mariner a apoia e revela que o Scrubble e o cientista estão trabalhando juntos. Eles co-criaram um sistema que lê mentes e registra as informações usando o equipamento da Federação. Os capitães percebem que eles queriam colocar o presente de pedra nos aposentos de um superior da frota para roubar segredos. E é aí que a Freeman diz que eles agora finalmente estão prontos para começar a reunião. Em um diário suplementar, a capitão resume que a animosidade entre o Scrubble e os cientistas foi um engodo armado. Foi tudo um subterfúgio para desviar a atenção do plano de vender segredos da Federação no mercado negro. No bar da Cerritos, as tripulações combinadas da classe Califórnia comemoram terem descoberto a verdade. O Stevens testemunhou o Koala sentado em sua experiência de quase morte. E o Miglimo leva o crédito por ser o mentor da Tandy, mas ela claramente vê a doutora T'Ana como a sua fonte de orientação. Os capitães Meyer e Freeman concordam em manter cada um fragmento desativado da pedra como lembrança da missão. Ambas as tripulações compartilham uma mesa e a Kearns diz que eles estão à altura de suas reputações, exceto o Boimler, que a galera acreditava ser um pequeno robô engraçado que está sempre se metendo em encrencas. Primeiras impressões são de fato muito marcantes, mas constantemente não são as mais confiáveis. É muita presunção achar que você manjou alguém com quem conversou por alguns poucos minutos. Star Trek sempre investiu na ideia de olhe mais profundamente e você irá se surpreender. Cada um de nós é um ser complexo e resumir qualquer um a um mero rótulo é um tremendo desserviço. No entanto, nós devemos lembrar que, mesmo sendo uma responsabilidade
responsabilidade nossa cuidar de nossas reputações, não está em nossas mãos a impressão presumida que podem vir a fazer de nós. Na minha opinião, o episódio tratou do assunto de uma forma bastante agradável, sem esfregar verdades ou pontos de vistas nas nossas caras. E vocês, tiveram as mesmas impressões que eu? Ou fizeram uma leitura diferente do que foi apresentado? Deixem as suas impressões no campo dos comentários, e se quiserem ter o seu texto lido aqui no programa, é só usar o Responda 2 pontos. Como fez o Bruno Chassotlago, que mandou pra gente sobre o episódio anterior. Esse episódio me trouxe boas risadas e sim, o Hanson é um completo idiota. O que você acha que fez a Freeman escolher justamente um cara desses pra ser o seu primeiro oficial? Salve, Bruno! Sabe, isso me lembra da série The Office, onde a gente sempre se pergunta como o Michael Scott continua sendo o chefe se ele é tão incompetente. O lance é que lá, a cada tantos episódios, eles nos relembravam que o cara era um tremendo imbecil e tinha sérios problemas com o trato social, mas que tinha uma capacidade admirável em fechar grandes negócios. E no fim das contas, era isso que a diretoria da companhia queria: resultados financeiros. No caso do Hanson, tem um pouco disso, como nós vimos nesse episódio, mas mesmo isso funcionando do ponto de vista cômico, ainda deixa um gosto ruim na boca. Obrigado por participar. Então é isso, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera, e até mais.